Beleza, então. Então, vamos começar. Então, vocês já devem ter lido meu nome, né? Como o professor da disciplina de matemática financeira, então fiquei encarregado de trabalhar com vocês disciplina de matemática financeira no presencial. Então, a gente vai ter efetivamente aula até às 10 horas, bonitinho, lá no campus cidade, pelo menos lá tem um espaço mais arejado, né? E não sei se vocês tentaram pronunciar o meu nome, mas ele é um pouco diferente. É Ceziro. Então, já vão gravando, mas não se preocupem que ele é diferente, vocês vão se bater um pouquinho no começo. Então, o que eu pretendo conversar com vocês hoje? Hoje, então, não entrar efetivamente em parte mais prática da matemática financeira, mas passar a figura de algumas situações que eu prezo em sala de aula, nosso plano de ensino, o que a gente vai revisar em matemática financeira, revisar não, né? Repassar com vocês em matemática financeira e fazer uma introdução breve nesse conteúdo. Por que matemática financeira é importante? Vocês já conseguem pensar nisso? Por que matemática financeira é importante para a gente? Ter controle? Ter controle? Também, também. Mas ter controle do quê? Do financeiro de uma empresa? Pode ser da própria empresa, pode ser nosso. Mas da vida. Principalmente do dinheiro. Então, quando a gente fala em matemática financeira, a gente está pensando basicamente em operação com dinheiro, seja ela em qual formato seja. E principalmente na evolução desse dinheiro no tempo, né? Uma vez que o dinheiro, no decorrer do tempo, ele tem mudança do seu valor. Concordam com isso? Sim. Vocês devem estar ouvindo noticiário com uma situação que vem assustando o pessoal mais velho, já viveu de maneira mais drástica, né? A tal da inflação, né? A inflação é um dos exemplos da modificação do dinheiro no tempo. E também tem os interesses. Tem gente que trabalha com o dinheiro, ou seja, o produto dele é dinheiro. Sabem quem que faz isso? Que tipo de empresa que tem o seu O banco? banco? Então, a gente não consegue viver sem pensar em matemática financeira. Tudo que a gente faz como pessoa física ou empresa, a gente vai ser afetado de algum modo pela matemática financeira. Então dá para ver que ela é bem importante, né? Vamos compartilhar aqui na tela com vocês, passando as regrinhas básicas. Está aparecendo para vocês bonitinho? Sim. Então tá. Então eu vou falar primeiro o que eu gosto ou o que eu não gosto dentro de sala de aula, o que eu prezo ou o que eu peço para vocês evitarem. E vamos ver se algumas coisas vocês vão se identificando. Essa figura, será que vocês se identificam? Celular em sala de aula. Se identificam? Sim. Eu peço para vocês cuidarem. Por isso que eu já falo que não é não utilizar o celular. Infelizmente, a gente não tem mais como viver sem esse dito do celular, né? Basicamente, nossa vida hoje
virou uma dependência muito grande dele. Mas em sala, eu falo para vocês, não que me incomode, tá? Eu mesmo não ligo, mas vai atrapalhar vocês, principalmente em cálculos quando tiver um pouco mais de complexidade. Então, às vezes é um detalhezinho que a gente perde no cálculo, vai todo o cálculo por água abaixo. Ah, professor, mas cálculo, posso usar calculadora? Pode. Vocês, na verdade, eu aconselho vocês a utilizarem calculadora. Qual? Aí eu deixo a critério de vocês. Por quê? Eu vou usar dois métodos de ensino, vamos falar assim. A matemática tradicional, através das fórmulas, então as operações matemáticas básicas que a gente costuma fazer, né? E também, quem tiver HP, eu vou repassar na HP. Ah, professor, mas eu não tenho grana para comprar um HP. Eu, por exemplo, não tenho HP. Porque na verdade, na faculdade eu tinha pouco dinheiro, não tinha grana para comprar HP, tive que aprender tudo em científico, eu fiquei com raiva da HP. Mas eu não tenho grana para comprar na HP. Baixa no celular. Aí o celular vai ser mais útil na sala. Mas tem programa? Tem. Um aplicativo gratuito que simula HP12C. Então vocês aí têm. Ah, professor, mas eu vou poder utilizar o celular na prova? Aí não, né? Aí não tem como. Mas para poder aprender das duas formas, eu sugiro, não, eu quero aprender, mas não estou com grana para comprar HP, baixe no celular, que é o que eu faço, inclusive. Eu tenho no celular só. Outra coisa, dormir em sala. Pode. Aqui eu falo mais sacanagem, brincadeira com vocês, né? A gente tem os alunos quase profissionais que vão para a sala de aula e ficam desse jeito, mas claro que eu não vou pegar no pé de vocês, porque eu sei que muitos saem do trabalho, vão para a faculdade, no fim do dia já está um pouco cansado, às vezes dá uma pescada, é natural. Só que cuidado, tem que se policiar um pouco para não perder o conteúdo, né? Isso não vale só para minha disciplina, acho que é válido para todas. Ah, tá um pouco cansado, vai no banheiro, lava um pouco o rosto, mas tenta permanecer um pouco mais atento nas aulas. Esse daqui é uma brincadeira, mas é muito sério. E olha, no final do semestre vocês vão me dizer que eu tinha razão. Então, nada de dar desculpa. Ah, não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou o vírus e esse vírus contaminou meus lápis e canetas. Gente, não deixa de fazer trabalho. Principalmente porque uma parte da nossa avaliação é de trabalhos. Então, pode ser que um trabalho decida se vocês vão pegar uma final ou não. Mas, professor, o professor dá muito trabalho. Depende. Como assim depende, professor? Eu prezo mais por trabalhos dentro de sala de aula. Claro, uma ou outra coisa vai acabar indo para casa, mas eu gosto que vocês exercitem dentro de sala de aula por dois fatores. Primeiro, a gente vive uma sociedade onde se preza ou se vende uma ideia de melhoria de qualidade de vida. Não está assim hoje em dia? Se a gente pensasse uns 15 anos atrás, não. A gente tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Feito louco. Comecei a minha carreira profissional assim. Hoje não, hoje a gente preza um pouco mais por qualidade de vida. Então, se a gente, na função de administradores, tem buscado uma cultura de não ter trabalho, ou
não ter trabalho, não ter funcionários sobrecarregados a ponto de não ter qualidade de vida, não faz sentido como professor da área eu sobrecarregar vocês com trabalho para casa. Então eu tento ponderar. Mas é importante que vocês façam. Tentem entregar todos para não ter dor de cabeça, né? Não ter problema de nota. Mas isso para mim é importantíssimo, porque eu sei que tem gente que morre com a dúvida e não pergunta. O que eu vejo lá na frente como professor? Vocês com essa cara. Todo mundo com essa carinha, tudo igual. Do tipo, não estou entendendo nada. Gente, não fiquem com vergonha. Ah, professor, mas a minha dúvida vai ser besta. Isso é uma dúvida que os outros vão achar que é uma dúvida ignorante. Não existe dúvida besta, não existe dúvida ignorante. Toda dúvida é válida. Então, sempre que vocês se sentirem incomodados, ou sentirem, mesmo que uma pequena dúvida, perguntem. Eu prezo com que vocês perguntem, atuem dentro de sala de aula para tentar buscar maximizar esse conhecimento de vocês. Né? Então, é importante. E, claro, se a gente não consegue seguir tudo isso, esse é o resultado que vocês deixam nós, professores, quando chega numa sexta-feira. Geralmente a gente está desse jeito, descabelado, se bem que eu nem tenho muito cabelo mais, né? Mas a gente fica descabelado, acabado. A gente se estressa quando vocês não participam, não falam com a gente igual vocês estão fazendo comigo. Eu gosto que vocês sejam participativos, tentem realmente aprender. Um momento que depois pode fazer a diferença na vida de vocês. Mas agora falando um pouquinho mais sério, contar quem é o Cesiro. Então, meu nome, Cesiro Aparecido da Cunha Júnior. Podem ver que só o nome é estranho. E eu só fazer uma correção aqui, eu já terminei meu mestrado. Tá? Sou técnico em contabilidade, bacharel em ciências contábeis, tenho MBA em gerência contábil, uma especialização em gestão tributária e uma terceira especialização em controladoria, e terminei o mestrado em contabilidade. Na verdade, buscando até um doutorado agora na próxima fase. E atuo atualmente em duas áreas, basicamente. Eu tenho um escritório de contabilidade e trabalho com perícia contábil. Então, até um dos fatores que me dá segurança para trabalhar com vocês a disciplina de matemática financeira é que justamente um dos pontos de maior demanda dentro do judiciário são cálculos financeiros. Seja de atualização monetária, revisão de contrato bancário, definição de valor de sentença, que envolve atualização monetária e juros, com suas regras para valor principal, para danos morais. Então, tudo isso a gente utiliza da matemática financeira para conseguir trabalhar. Então, está aí a importância da matemática financeira na vida de um próprio contador. Então, apesar de não ser formado em administração, ciências contábeis e administração são áreas muito próximas. Na verdade, os profissionais dificilmente vão trabalhar longe um do outro. Devido a essa bagagem que eu tenho, eu consigo ajudar vocês um pouquinho na matemática financeira. Meus contatos. Então, esse é o meu e-mail pessoal,
cesiracj@yahoo.com.br, e o meu institucional, cesiro.cunha@uniandrade.edu.br. Então, precisou falar comigo, tem os dois e-mails. Eu, claro, acesso mais rápido o pessoal, mas nada impede, vocês podem escolher, eu sempre respondo em ambos. E se for algo mais urgente, tem o meu celular, então esse é meu WhatsApp. Ah, professor, mas o professor responde o WhatsApp? Respondo, eu não tenho essa preocupação. Eu sei que tem professor que não gosta, não passa o WhatsApp, não responde fora de horário, e eu não consigo, eu acabo respondendo, e eu sou muito aberto ao questionamento dos alunos, conversa com os alunos. Então, caso necessitem, vocês podem entrar em contato por qualquer uma dos canais de contato, vamos falar assim. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Nenhuma, professor. Então tá. Agora vamos mudar um pouquinho de tipo de apresentação, que na verdade agora é um PDF, né? Vou falar um pouquinho do plano de ensino, vou pular algumas partes que eu acho que faz parte da burocracia acadêmica e que não é de interesse de vocês para o semestre. Exemplo, perfil do aluno. Não, vocês vão saber isso. É a formação do profissional de administração. A ementa é basicamente o que a gente vai trabalhar durante o curso, então eu prefiro trabalhar o conteúdo programático. Os objetivos também não é tão importante. Aqui sim, aqui a gente tem um assunto importante. Quais são os temas que a gente vai trabalhar durante o semestre? A gente vai começar falando uma introdução à matemática financeira e os principais termos utilizados na matemática financeira. Passamos para cálculos mais básicos, trabalhando porcentagem e suas aplicações. Vou trazer uma noção para vocês justamente da HP. Quero aprender HP. A gente já vai começar a ter uma noção com ela. Não se preocupem que eu vou espelhar no projetor uma HP que eu tenho no computador, para que a gente vá aprendendo o que é cada item ali. E aqui a gente entra na matemática financeira pura, vamos falar assim. Juros simples, juros compostos, a essência da matemática financeira, descontos simples e descontos compostos, sérios uniformes de pagamento antecipado. A gente vai falar também de série uniforme de pagamento postergado, séries não uniformes, sistema de amortização. Aí a gente tem três principais que a gente vai trabalhar: o americano, o constante e o francês. Pouca gente chama ele de francês, ele é mais conhecido aqui no Brasil por sistema Price. Essa é a grande maioria dos contratos de financiamento são pelo sistema Price, salvo o contrato de financeiro de habitação, que é um sistema constante, um pouquinho modificado. Ele seria um sistema chamado SAC, em vez de SAC, né? Sistema de amortização constante. Eles chamam de SAC porque tem uma atualização monetária a cada ano, além dos juros incidentes sobre a amortização constante. A gente vai falar de atualização monetária, já que está cada vez mais assombrando a nossa vida, essa figura, né? Até ontem surgiu uma decisão que
interfere nessa vida aqui do sistema financeiro, a matemática financeira como um todo. Não sei se vocês ouviram sobre o aumento da taxa Selic. Então, a gente conseguiu voltar 2 casas na taxa Selic, 10,25 ou 75. Agora me deu branco. Mas a gente voltou a passar dos 10 pontos percentuais da Selic. E a Selic é o balizador de juros no Brasil. Tudo buscando conter a inflação. Então, como interfere uma coisa na outra. E, claro, a gente vai ver um pouquinho também do cálculo financeiro voltado para investimento, né? Não pensar só nas dívidas que a gente compra, ou se a gente trabalha no banco, que a gente vai vender de dinheiro, mas também a gente vai pensar um pouquinho em investimento, em cálculo para fins de investimento. Parece muita coisa, mais ou menos. Bastante, né? Um pouquinho assim. Aí vem outro ponto que é de extremo interesse de vocês: a avaliação. A avaliação do primeiro bimestre. Esqueci que não estou no Excel. Primeiro bimestre eu divido, na verdade, foi uma divisão feita por todo o colegiado de gestão de negócios. Então, no primeiro bimestre, nas aulas presenciais, né, chamadas híbridas, que eles criaram um nome diferente. E não liguem, eu sou meio fútil, às vezes eu falo meio estranho mesmo, tá? Criaram esses nomes diferentes. Então, a gente tem o remoto e o híbrido. No híbrido, primeiro bimestre, trabalhos. Eu vou repassar para vocês. Então, trabalhos tanto em sala de aula quanto em casa terão um total de 40 pontos. Professor, quanto vai valer cada trabalho? Não tenho como dizer para vocês ainda, porque vai depender do andar do bimestre. Cada conteúdo a gente vai fazendo esses pequenos trabalhos. Então eu vou precisar buscar em todas as aulas, ou no máximo de aulas que eu puder, é interessante para evitar perder esses trabalhos. E a avaliação bimestral, 60% da nota, então 60 pontos vem dessa avaliação bimestral. Então, fecha-se a nota, então, do primeiro bimestre. Segundo bimestre, a avaliação do professor, ou esses pequenos trabalhos, 30 pontos. A avaliação global, ou seja, avaliação bimestral, né? 40 pontos. Então, foi retirado 30 pontos dessas duas avaliações, certo? 20 pontos é para o projeto integrador. Então, do projeto integrador, a gente vai deslocar esses 20 pontos e mais 10 da avaliação multidisciplinar, que vocês têm todo semestre, né? Completando assim os 100 pontos do bimestre. Esse plano de ensino já está lá no AVA. Então, os trabalhos eu vou tentando manter lá no AVA, vou postando os materiais de sala lá no AVA para vocês terem guardado bonitinho. E o livro que eu mais indico para vocês, eu até dupliquei aqui, né? É esse cara aqui. É o desse cara. Asaf Neto. Então, ele tem 2. Matemática financeira e suas aplicações. Tem uma edição mais nova, mas a gente tem que seguir o do PPC do curso.
E também esse aqui embaixo, Matemática Financeira, edição universitária, tem na biblioteca virtual. Então, eu gosto muito do Asaf Neto para essa área financeira. Ah, só para matemática financeira, professor? Não, ele é muito bom na área de investimentos. Ele é um dos melhores professores do país nessa área. Então, até eu trabalho também com análise de investimentos, eu uso o livro dele também. Então, precisou de matemática financeira, e eu particularmente aconselho buscar o material do Asaf Neto. Beleza? E aqui vai estar o conteúdo de maneira separadinha, mas a gente vai passar agora na prática, né? Nada mais é do que o desdobramento desse conteúdo programático. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões sobre avaliação, trabalho? Não. Nada mesmo? Professor, mas o professor falou que não vai aceitar calculadora o celular na prova. Qual calculadora eu posso usar se eu não tenho grana para comprar HP? Eu aconselho uma calculadora científica. Porque como a gente vai fazer os cálculos também de modo manual, a gente resolve tranquilamente na calculadora científica, tá? E daí eu sei que tem calculadora bem mais barata, bem mais acessível. Até hoje, a minha calculadora é a calculadora científica que eu usei lá na faculdade, pra vocês terem uma ideia. Faz tempo, viu, gente? Eu formei em 2007, tá velhinha, né? Que triste, gente, tá ficando velho. Deprimente isso. Agora, falar um pouquinho da matemática financeira. Então, o que é a matemática financeira? O que impacta na nossa vida? Para o acadêmico, o que a gente tem como matemática financeira? O que a gente estuda em matemática financeira? O valor do dinheiro ao longo do tempo. Como é o comportamento do dinheiro, seja para o futuro, o que ele vai valer no futuro, ou o que a gente espera que ele atinja em um futuro, ou mesmo no passado. Valores que eu tenho já projetados para o futuro, quero trazer para a data de hoje. Ou quero ver quanto valia há 10 anos atrás. Então, o principal fator da matemática financeira no ambiente acadêmico é justamente fazer esse estudo, vou pegar o meu marca-texto aqui, de como esse dinheiro vai variando o seu poder aquisitivo ao longo do tempo. Mas e a matemática financeira como sociedade? Ela serve como um instrumento para exercer cidadania em um mundo com qual característica? Capitalista, né? Ah, o formato do mundo atual, que eu acho até bizarro. Muita gente fica falando, não, querem voltar ao comunismo. Gente, o comunismo é uma coisa morta. É uma situação que não deu certo e não existe mais em lugar nenhum do mundo. Existem ditaduras, diferente de comunismo ou socialismo, como queiram chamar. Tem diferença entre as duas. Nem mesmo o maior país que se denomina comunista tem uma economia comunista, que é a China, né?
É uma economia totalmente capitalista. Hoje ela é completamente aberta ao mundo. Então, a gente utiliza a matemática financeira para aprender a conviver em um mundo que vai cobrar muito da gente em relação ao dinheiro. E para fins pedagógicos, a gente pensa na matemática em geral, né? Sendo a matemática financeira como uma parte, um ramo da matemática, como uma linguagem de alfabetização, uma forma de aprendizado de qualquer ser humano. Aí eu começo já fazendo uma pergunta para vocês. Você sabia que o dinheiro perde valor ao longo do tempo? Concordam? Discordam com essa pergunta? Sim, porque a gente vai no mercado com R$ 100 e não compra nada. Vai no mercado hoje com R$ 100, gente, dá até vontade de chorar, não dá? 2 sacolinhas, professor. Meu Deus. Se a gente for pegar. Vamos pegar a carne. Não precisa ir muito longe, há uns 2 anos atrás, a gente comprava carne a R$ 20 o quilo. Hoje em dia, qualquer quilo de carne está o quê? 35, R$ 40. Mas isso é porque teve alteração na carne? Não, o produto continua o mesmo. É o efeito da perda de valor do dinheiro, tão conhecido pela gente como inflação, né? Então, a matemática financeira tem como objetivo estudar e aplicar o conceito de valor do dinheiro no tempo, nas decisões financeiras. Então, por isso a gente tem toda a movimentação com dinheiro se utilizando de uma matemática voltada a esse estudo para garantir que a decisão que a gente escolha seja a mais acertada possível. Como assim, professor? Vamos pegar esse exemplo aqui. Se eu pedir R$ 500 emprestado para vocês agora, vou falar que vou pagar para vocês em um ano os R$ 500. Vocês iam aceitar? Vocês vão achar justo isso? Ou não? Qual que é o pensamento racional do ser humano? É aceitar os 500 só de volta? Eu não. Eu ia pedir juros. Tem que ter uma remuneração por isso, né? Justamente por esse fator aqui. O dinheiro no tempo. Como ele tende a perder valor, eu preciso ser remunerado. Quem faz muito bem isso? O banco, né? Vai pedir R$ 500 no banco emprestado para ver quanto que vocês vão pagar. Não vai ser barato, né? Vai ser uma coisa bem salgada, ainda mais agora que o juros está aumentando. Então, as decisões financeiras, por sua vez, na sua maioria, envolvem distribuição de receita e gastos ao longo de um período de tempo. Então, seja dentro da empresa, ou seja na nossa própria vida, vai ter matemática financeira envolvida. Então, para responder essa pergunta aqui que eu fiz, se é justo pegar R$ 500 e devolver R$ 500 daqui a um ano, a gente deve considerar alguns fatores. Mas uma coisa que vocês falaram, né? Que não iam achar justo me emprestar 500 para devolver 500 em um ano. Então,
O real hoje tem mais real, mais valor, né? Vale mais do que o real do futuro, independente da inflação apurada no período. Então, não é só a inflação efetiva que vai influenciar nesse cálculo. Claro, é um fator, mas não é o único. A gente traz, então, a figura do risco. Então, pensando nesse dinheiro no tempo, a gente tem um risco do crédito. Risco do crédito nada mais é do que a possibilidade de não receber um valor negociado. A chamada inadimplência. Claro, existem meios para que a gente evite ela, a gente previna ela e controle através de análise de crédito. Mas o risco sempre existe. A gente pode minimizar ele. Então, quando a gente fala em uma operação de empréstimo, a gente vai falar da inflação, do risco que está envolvido. Vocês podem ver que empréstimo, quando a gente está falando de pessoa negativada, como está com o nome sujo, né? Linguagem popular, é bem mais caro os juros do que quem tem um nome limpo com um score bom. Não é verdade? Tudo isso por quê? Risco. Teoricamente, o risco para quem tem um bom score financeiro é melhor do que quem já está negativado. Então, esse é o momento de avaliar se a pessoa tem condições de pagar o valor comprado, vamos falar assim, adquirido, no futuro ou não. Então, dependendo do valor emprestado, vão querer perguntar para a mãe, para algum vizinho, vai no Serasa, ou até mesmo em banco, para saber qual a chance da pessoa pagar no futuro. Então, a gente deve levar em consideração o risco de crédito, também quando fala do valor do dinheiro no tempo. Mas será que é só isso? Não, né? Tem o tal do custo de oportunidade. Eita, o que é custo de oportunidade? Estranho esse termo, né? Então, custo de algo em termos de uma oportunidade renunciada. Ou seja, o custo é mesmo social, causado pela renúncia do ente econômico, bem como os benefícios que poderiam ser obtidos a partir dessa oportunidade renunciada ou ainda a mais alta renda gerada em alguma outra alternativa de aplicação. Então, eu tenho que levar em consideração, se eu for emprestar R$ 500, o que eu poderia fazer com esses R$ 500 para conseguir repassar esse custo nesse referido dinheiro no tempo. Como assim, professor? Claro, quando a gente parte para o lado social, ele é mais difícil de mensurar. Mas quando a gente pensa em uma aplicação, se eu pegar esse R$ 500 e emprestar para vocês para receber daqui a um ano, sem receber nada, então não é melhor eu colocar na poupança? Mesmo que a poupança pague um pouquinho de juros, é bem baixinho, né? Quer dizer, está aumentando agora por causa da Selic aumentando. Mas assim, ainda é o pior investimento possível do ser humano. Não é melhor colocar na poupança? Isso é o chamado custo de oportunidade. Então, é o que eu poderia fazer com esse dinheiro, o que eu conseguia de remuneração em relação a esse dinheiro, eu vou cobrar em relação a esse empréstimo ou essa cessão do dinheiro. Então, eu tenho que receber a inflação,
pelo risco que eu tenho de não receber e ser remunerado por um custo de oportunidade. Então, exemplo, imagina alguém pediu emprestado R$ 1.000, só que você gostaria de comprar um novo celular, viajar ou levar a esposa para jantar. Aí você não poderia, porque você emprestou os R$ 1.000 para outra pessoa. Então, o que a gente deixa de fazer com esse dinheiro é o que a gente chama de custo de oportunidade. Muito mais fácil de mensurar quando a gente tem outra alternativa de aplicação. Quando a gente tem um custo social, como a gente está pensando aqui, ele já fica um pouquinho mais difícil de mensurar. Mas é repassado. E, claro, também se fala em remuneração. Eu quero, se eu estou repassando meu dinheiro, eu tenho que levar em conta quanto que eu quero pelo trabalho do meu dinheiro. Como assim o trabalho do meu dinheiro? É o que eu quero receber por você ficar com o meu dinheiro por esse período. Então, a gente costuma chamar do trabalho do dinheiro essa figura do dinheiro no tempo. De você ficar com o meu dinheiro por um período de tempo, eu vou exigir uma remuneração por isso. Então, dinheiro que se recebe por um trabalho. Então, você espera que seu dinheiro seja remunerado ao longo do tempo. Isso pode ocorrer de diversas formas. Então, seja em poupança, seja em mecanismo financeiro, seja em aplicação em bolsa de valores. Então, a gente sempre tem que ter em mente que o dinheiro tem um custo associado no tempo. E logo, nunca some os valores em datas diferentes. Então se eu falasse para vocês que eu vou parcelar para vocês em 12 vezes sem juros. 12 meses. Aqui minha não vai ficar tão bonitinha, mas se tivesse 12 meses, R$ 1.200, R$ 100 por mês. Vocês acham que tem juros ou não embutido nisso daí? Isso é muito legal da gente ver em loja. Vocês já viram aquelas lojas que põem o cartaz lá? 12 vezes sem juros. Então, vai ver uma máquina de lavar roupa lá, 12 vezes de R$ 100. À vista, 900. Já viram isso? Ou não? Ou nunca repararam? Ou seja, estão dormindo? Nossa, não dá para ver, senão eu já ia ver o povo com o óculos aqui, já tinha feito a barbinha. Prof, eu nunca reparei, mas a empresa, ou a loja nunca vai sair perdendo, né? Sempre dá um jeitinho de ganhar um pouco em cima, né? Quando vocês saírem, tentem achar alguma loja desse jeito, vocês vão encontrar. Professor, não, mas eu só vi lá a ideia de 12 parcelas de tantos reais. É porque a empresa já está pensando em vender o bem e o serviço financeiro juntos. Porque não existe nenhuma empresa, a não sei que ela esteja errando no seu processo empresarial, e ele não coloque esse dinheiro no tempo. Ele não coloca uma taxa de juros em cima. Então quando eu vou lá falar do Condor, porque eu lembrei que eles têm 15 vezes sem juros. Então, quando eu vou lá e compro um Condor em 15 vezes sem juros, eles já estão me vendendo dinheiro no tempo? Já. A gente não faz, a gente não consegue fazer essa negociação porque o vendedor não tem autonomia. Mas se ele pudesse, a gente falasse, se eu pagar à vista tem um desconto, ele daria o desconto, porque o bem, teoricamente, vale menos do que está sendo negociado. Ou que a empresa esperaria vender à vista é menos. Só que o interesse maior dela já é
vender o dinheiro também. Então, qual é a forma mais tradicional da gente nominar essa remuneração? Juros. Sempre a gente vai encontrar juros como a forma de compensação do dinheiro sendo repassado ou sendo emprestado, vendido ao longo do tempo. E outra figurinha que daí traumatiza a gente, inflação, que é o aumento persistente e generalizado do valor de preço. Então, quando a inflação chega a zero, dizemos que existe estabilidade de preço. Cenário de estabilidade de preço é muito raro, é muito difícil encontrar, porque também indicaria uma estagnação da balança comercial. Mas o ideal é que a gente tenha inflação baixa, controlada, que é o que a gente está meio na corda bamba, né? Então, a gente vem perdendo esse controle da inflação, isso está cada vez fazendo com que a gente perda poder aquisitivo em relação à nossa moeda, né? Porque a gente estava falando de ir no mercado com R$100. Antigamente a gente vinha com 4, 5 sacolas, hoje em dia uma animal vem com 2, ainda pequenininha. Às vezes uma vem murchinha até, né? Então, se a gente pensar em valor que em 94 valeria R$2,75, seria um lanche. Hoje está equivalente a R$13. Hoje não, né? Nem em 2014. E hoje já vai estar mais ou menos nos 17 para 18 reais. $20 anos. Será que o acumulado dessa inflação pesa? Pesa. Então, quanto maior for a operação financeira que a gente vai fazer, maior é o cuidado que a gente tem que ter na hora de verificar o valor do dinheiro no tempo. Por isso que existe a Caixa Econômica Federal, criou essa, não é criou, né? Acabou trazendo essa forma mista de amortização, que é a tal do SACRE. Porque a inflação pesa para eles. As operações de financiamento bancário são de quanto tempo? O pessoal vai lá, financia em 20 anos, 30 anos. E a gente vê que inflação em 20 anos, 30 anos, causa um grande estrago no valor do dinheiro. Então, eles têm um sistema onde é levado de uma maneira mais significativa no cálculo o peso da inflação. Eu vou repassar esses tópicos na ponta do lápis, né? Parece mais divertido isso. Então, a gente sempre tem que controlar, prestar atenção nessa figura de inflação, porque pode interferir muito na nossa tomada de decisão. E vocês vão ver melhor. Vocês já tiveram aula de economia? Não. Vão ter esse semestre? Já, prof. Teve gente que já, teve gente que não. Então, algumas inflações, alguns modelos de inflação são as que a gente utiliza na visão empresarial. E a gente sempre vai ter que estar acompanhando elas. E as duas principais que eu trago para as empresas, né? Inflação de demanda, então a variação de preço de acordo com a demanda, então demanda maior que o nível de produção. Isso faz com que eu tenha menos produto, então mais gente procurando, o preço vai elevar. Tenho que prestar atenção nesse tipo de demanda. E qual que vai ser a influência da inflação nesse período, ou no período que a gente vai fazer a operação financeira. E também inflação de custos. Demanda permanece constante
mas os preços aumentam porque os custos aumentam. Então, a procura do meu produto permanece a mesma, mas conforme eu preciso comprar uma determinada matéria-prima, o meu preço aumenta. Então, matéria-prima importada, salário, energia, bom exemplo de inflação de custos, que a gente está vivendo. Uma puta discussão agora é a gasolina, né? É uma inflação de custos? Por que o preço da gasolina vem subindo constantemente? Já se pegaram pensando nisso? Por causa do dólar. Basicamente, uma parcela da matéria-prima da gasolina é importada. E com o dólar subindo, a gente tem aumento de custos. Isso gera inflação de custos. E essas duas inflações vão fazer o cenário econômico variar, o que leva a gente a fazer uma análise diferenciada em relação ao valor desse dinheiro no tempo. Então, falando aqui de meta de inflação, né, que eu falei para vocês que inflação é um país sem inflação praticamente não existe. Existem metas de controle, que a gente tem exemplos de inflação, como que se comportava a inflação ao longo de praticamente 15 anos aqui, 17 anos, e como juros básicos, se comportaram durante o período. Vocês podem ver que sempre vai ter um acompanhamento muito próximo, não vai? Historicamente, os juros caiu, porque a inflação caiu. Ah, não, a inflação veio aumentando, os juros vai aumentar. Ah, não, teve que redução da inflação, reduz os juros. Então, a gente tem que ficar atento a esse cenário de inflação para ter atenção no cenário das taxas de juros. E eu trouxe alguns fatores de remuneração do capital, mas, enfim, eu nem vou entrar no assunto que foge um pouco para a economia. Então, aqui eu trago os principais termos que a gente vai utilizar, alguns dos principais termos que a gente vai utilizar dentro da matemática financeira. Primeiro, capital. O que é o capital? É o valor. Então, normalmente, o dinheiro que você pode aplicar ou emprestar. A gente costuma utilizar o termo valor presente, ou, se for para o inglês, present value. Inclusive, na calculadora HP, a gente encontra o botão com o termo em inglês, tá? Então, se eu quero indicar o valor hoje do meu dinheiro, eu vou colocar lá na HP, eu vou digitar 10 mil, vou lá, PV. Vou indicar que, então, meu 10 mil é o dinheiro hoje. Segundo termo, montante. O montante é o capital inicial, capital aqui, o valor presente, acrescido do rendimento obtido durante um determinado período de tempo. Aí a gente vai costumar chamar ele de valor futuro, ou se for na HP, Future Value, então FV. Também tem uma teclinha FV no celular, na HP. Tempo não tem muito segredo, né? Então, é o período ao qual a aplicação irá ficar submetida. A gente pode ter dias, meses, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre, ano. Vai depender da operação financeira. Então, a gente pode denominar por T, mas o mais comum é a gente chamar de período.
denominado nas fórmulas pela letrinha N. Então, eu quero saber quanto tempo. Eu vou deixar 10 meses aplicado. Eu vou lá, digito 10 e aperto a teclinha N. A HP vai entender que eles são 10 meses de aplicação. Juros. É o principal fator, né, que a gente trabalha na matemática financeira. Então, a remuneração cobrada pelo empréstimo por um determinado valor. É expresso como percentual, chamada taxa de juros. E a gente utiliza nas fórmulas uma letra para denominar a taxa de juros, que é a letrinha I, interest rate. Então, se eu encontrar uma letrinha I em uma fórmula, eu sei que é ali que eu vou usar a taxa de juros. Então, C ou VP ou PV, a gente está falando do dinheiro hoje, capital. M, VF ou FV, a gente está falando do dinheiro depois da passagem de um período de tempo, já acrescido da remuneração. O tempo, a gente vai chamar de T ou de N, na verdade N. Os juros, expresso sempre através de um percentual, uma taxa de juros, a gente vai chamar de I. E a gente vai ter algumas abreviações, principalmente em taxas. AD, ao dia, AM, ao mês, AB, ao bimestre, AT, ao trimestre, AS, ao semestre, AA, ao ano. São formas de notação dentro da matemática financeira. Esses termos, tá tranquilo para vocês, mais ou menos? Ah, professor, vai repetir isso toda a aula. A gente vai ver muitas vezes esses termos. Por quê? Todas as fórmulas de matemática financeira são baseadas nesses termos. Por isso a gente começa a disciplina falando deles, né? Falando o significado de cada um e como a gente costuma utilizar na notação, na expressão numérica, né? E a gente também utiliza muito o diagrama de fluxo de caixa. Como assim, professor? Diagrama de fluxo de caixa? Então, é representação gráfica numa reta. Até tentei desenhar com marca-texto no slide anterior, uma anotação de fluxo de caixa. Então, uma reta dos períodos e dos valores monetários envolvidos em cada período, considerando uma certa taxa de juros. Então, um percentual I. Então, sempre quando a gente tiver uma anotação de fluxo de caixa, um diagrama de fluxo de caixa, a gente vai ter o quê? Entradas, setas verticais apontadas para cima. Então, alguém vai colocar um dinheiro na poupança. Ele vai ser representado aqui. Aí eu apliquei R$100. E as saídas com setas verticais apontadas para baixo. Então, aqui eu posso ter sacado um determinado valor da poupança, que vai interferir no rendimento final. E também a gente tem de representação do diagrama de fluxo de caixa, a entrada, ou o valor presente, a entrada principal, com uma seta para baixo no início do diagrama, e o valor futuro lá no final do diagrama. Tudo isso de acordo com a linha do tempo.
Então, aqui seriam períodos. Então, vamos supor que fosse meses. Passou o primeiro mês, eu fiz um aporte. Passou o segundo mês, eu fiz um saque. Passou o terceiro mês, eu fiz mais uma aplicação, mais um aporte. E no final do quarto mês, a gente tem o valor de resgate final. Então, é a notação que a gente utiliza no diagrama de fluxo de caixa. Vamos usar? Bastante. Principalmente, lembram que eu falei lá de séries constantes, séries normais? Séries constantes seriam como se eu fizesse aqui. Eu vou fazer um plano de aposentadoria. Eu vou pôr R$100 por mês em um plano de aposentadoria. Quanto que eu vou ter no final de 10 anos? É uma série constante de 10 anos, tá certo? 10 anos seria uma reta bem grande para a gente calcular, né? Mas a gente faz a mesma anotação. Isso é uma forma de facilitar a visualização da operação matemática que a gente está buscando fazer. Beleza? Mais ou menos? Acho que vai ser mais fácil com o tempo, né? Essa parte eu acho que eu vou deixar para vocês olharem no slide, é falando o que é o dinheiro, um pouquinho de história, mas para não tomar a noite toda de vocês hoje, primeiro dia, a gente passa essa etapa do resumo sobre o que é dinheiro, né? Mas o que eu aconselho para vocês? Tem umas questões para reflexão, eu continuo da próxima aula aqui, ó, das taxas de câmbio. Se vocês quiserem dar uma olhada nesses canais, vai ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre o valor do dinheiro no tempo, então, entender essa figura da matemática financeira, entender sobre o investimento, o sucesso do investimento, pensando na matemática financeira, custo de oportunidade, se ficarem com dúvida, entenderem melhor o que é esse custo de oportunidade, né? Então, aqui tem alguns links para curiosidades para vocês. Próxima aula, então, a gente volta aqui no câmbio, falar um pouquinho das criptomoedas, já que esse é um fator novo na nossa vida, né? E a gente entra daí para a matemática financeira. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Não? Esse Sim. material o professor vai deixar no AVA? Está lá no AVA. Então, tem os slides já no AVA. Todos os slides eu passo para vocês, tá? Então, como hoje a gente já se habituou a usar bastante o AVA, eu vou sempre estar colocando as aulas para vocês no AVA. E hoje, como a gente está no remoto, eu gravei a aula, também vou disponibilizar o link para caso vocês queiram rever, ou o pessoal que perdeu a aula, assistir lá no AVA. Aí, semana que vem, aí já não tem mais link de gravação, porque daí a gente vai estar lá em sala de aula, né? Se Deus quiser, estaremos firmes e fortes no presencial. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Perguntas? Questões? Nada? A avaliação ficou tranquila? Como vai ser o nosso formato de avaliação? Falem comigo, gente, pelo amor de Deus. Não. Não ficou bom? Não ficou claro? Ficou, professor, que eu falei Ah, dessa bom. pessoa aqui. Que susto.
Bom, gente, então, vou deixar vocês descansar um pouquinho mais cedo hoje, já que semana que vem daí a gente aproveita melhor o tempo, daí a gente tem quadro para escrever, já está mais próximo para conversar. A gente vai começar daí matemática mesmo, né? Beleza? Beleza. Então tá, gente. Desejo para vocês um bom descanso, um bom fim de semana, e a gente se encontra sexta-feira que vem lá no Campus Cidade, tá bom? Boa noite, professor. Tchau. Boa noite, Vitória. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Boa Boa noite, noite, prof. Sabrina. Até semana que vem. Até segunda. Até segunda, até sexta. Tem outra turma lá na cidade. Até, prof.